Oi, minha gente, boa tarde e bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. É um prazer estar com vocês nessa maravilhosa tarde e noite para Lisboa, Portugal, onde esse webinário tem como objetivo chegar a Lisboa, Portugal, às 7 da noite, que é um bom horário, para quando a gente já voltou para casa, já voltou do trabalho, da escola e tem oportunidade de trabalhar com os mercados. Meu nome é Carl Praz, estou transmitindo desde a cidade do México. Aqui é 1 da tarde, lá em Lisboa são as 7 da noite. Bem-vindos todos. Temos visto muitos temas através dessa aventura dos webinários da Iron Forex, onde temos visto desde as bases conceituais, o que são os 4 tipos diferentes de padrões, até onde estamos nesse momento, que é parte do que é o trading, o análise técnico tradicional, onde estamos vendo diferentes indicadores. Temos visto meias móveis, temos visto bandas, as bandas de Bollinger, que são as Bollinger Bands, e hoje vamos ver o que tem que ver com o Ichimoku Kinko Ohio, o que é a nuvem de Ichimoku. Isso é um indicador do Japão que parece muito complexo, mas não, já uma vez que a pessoa sabe usá-lo, pode ser uma ferramenta muito interessante no segmento de uma tendência. Antes de começar, vou falar acerca do aviso de risco, que nós estamos trabalhando através das plataformas e do serviço da Iron Forex com o que são contas com margem, posições com margem e com alavancagem. Podemos dizer que o Forex é um mercado triplo alavancado, porque você pode ver que tem uma alavancagem do que são os micromovimentos do mercado, com o qual o PIB pode ter valores de 10 centavos cada movimento, $1, $10, ou com 10 posições estándar, pode ter um valor de $100 o PIB. Então, tem o tamanho da posição, tem a possibilidade de perder dinheiro com micromovimentos do mercado, e, além disso, o broker dá para a gente uma alavancagem que pode ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500. Então, quando estamos trabalhando com alavancagens tão fortes, tem uma fórmula que eu invito a gente a escrever. E essa é que seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você usa. Então, a alavancagem é para traders já treinados, tá? Porque não tem bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, precisa ter um bom treinamento para fazer uso do alavancagem a favor da pessoa e não em contra, tá? Isso é muito importante. Então, para fazer
para confrontar o risco, eu sempre dou o que eu chamo os 5 conselhos de proteção e conservação do capital. O primeiro é pratiquem demo. O demo é a área de treinamento, porque tem 2 jeitos de aprender. Tem um jeito bom e um jeito não tão bom, um jeito já um pouco ruim. O bom é quando a gente pode se treinar sem perder dinheiro real. Você pode usar o mercado, as condições de mercado reais, mas o dinheiro é fictício. Então, se você está sendo consistentemente lucrativo, então você pode passar uma conta real. Mas enquanto nós não tenhamos um sistema que seja consistentemente lucrativo, fique com a conta demo até que você logre isso, tá? Número 2, use a ordem de stop loss, que é como um escudo, uma proteção com a qual você pode blindar a posição, você pode tirar o risco do mercado com suas próprias mãos. Você pode até proteger mínimos de lucro, e é através da proteção dos mínimos de lucro que muitas vezes podemos estar fazendo muito dinheiro. Terceiro, baixe a alavancagem. A FCA da Europa fala para a gente e dá para os brokers um máximo de alavancagem para dar a seus fregueses, a seus clientes, de 1 a 25, máximo 1 a 30. Já se a pessoa pode demonstrar, através de um teste, através de poder comprovar que tem o conhecimento suficiente, pode ter uma alavancagem até 1 a 100, máximo. Essa seria a recomendação, tá? Quarto, não ponha em risco mais de 1% do total de seu capital por posição. Isso é através do stop loss, que como máximo, isso é quando nós temos achado uma boa oportunidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso como máximo é uma aproximação conservadora. E é que um stop loss bem colocado, se é ativado, é facilmente recuperável. Mas, se nós perdemos um 5, um 10, um 15, 20, 30, 40, 50% da conta, fica muito difícil recuperar esse capital. Eu invito a gente a ler muitos dos bons livros de trading. Estão em inglês, estão ainda em inglês. Os melhores livros de trading você pode achar na internet, no Amazon, impresso, eletrônico, e a maioria deles estão em inglês. O que eu invito a gente a comprar, que não é muito caro, é o que se chama o Price Action. Espera aí, vou escrever primeiro o meu nome, Carl Prass. Vocês me podem achar no LinkedIn com meu nome. E eu estou feliz de ter muitos amigos no LinkedIn, onde eu possa tratar temas de trading com meus colegas traders e poder resolver qualquer dúvida, pergunta que a gente tivesse. O livro se chama o Price Action, Trading Secrets, e o escritor se chama Rainer Theo. Um livro simples para você fazer um sistema de trading que possa ser bom, porque não é suficiente com ter alguns conhecimentos de análise técnica, de análise fundamental, precisa uma boa gestão de risco, precisa uma boa aproximação psicológica aos mercados, porque isso não é gambling, isso é uma profissão, isso é algo que se pode se treinar seriamente e pode desde ser um elemento que
que dê mais força às suas finanças até poder viver 100% do trading, tá? Então, é muito importante usar um stop loss como uma ferramenta para proteger a sua conta. E se você pode se proteger para não perder, aumentam-se fortemente as possibilidades de você ganhar dinheiro, tá? Quinto, não ponha muitas posições ao mesmo tempo. Fica confuso. O que acontece? Cada gráfico, cada temporalidade, cada instrumento precisa de uma estratégia. E ao começo é como um jogo de xadrez, precisa concentração, precisa atenção, precisa seguimento do que o preço está fazendo para nós saber quando entrar e quando sair. Agora, se eu coloco muitas posições de vários instrumentos, muito facilmente isso pode sair de controle. Então, comece com uma. Fique bom com uma. E até que você já ganhou dinheiro com uma, baixa com uma segunda. E assim você pode ir medindo qual é a sua capacidade de monitoreio para controlar a sua conta. Dito isso, a exceção de responsabilidade, a Iron Forex e o Calpras não são responsáveis das posições reais que você coloque. As posições são 100% responsabilidade do trader que coloca eles. Quando o trader possa fazer copy trading, que tenha boas fontes de informação, que use possivelmente informação desse webinário, a responsabilidade final da posição é de ele. E eu dou esse conselho que diz, independentemente que você receba informação boa, sempre haja um análise técnico sólido com o qual você tome uma decisão da qual você é 100% responsável, ok? E a duplicação, copy desse material queda estritamente proibido porque tem direitos de autor, tá? Ok, vamos com o tema de hoje, que é fascinante. É o que se chama o Ichimoku Kinko Hayo. Eu vou escrever isso. Ichimoku Kinko Hayo, conhecido também como a nuvem de Ichimoku. Esse foi criado, foi feito por o senhor Goichi Hosoda nos anos 1930, faz quase 100 anos atrás. Ele não fez isso ele sozinho, ele teve uma equipe como de umas 8 pessoas que trabalharam conjuntamente com ele. Mas o mais incrível é que naquela época não tinha ordenador, não tinha computador, então ficava mais difícil fazer uma joia de indicador como é a nuvem de Ichimoku. Ele não imaginava que a gente estaria usando tanto a sua ferramenta hoje em dia e é possivelmente o indicador mais usado, com certeza, no Japão e em vários países orientais, também em América. Ele trabalhava para um jornal e eu vou explicar primeiro o que significa Ichimoku Kinko Hayo, porque o senhor estava adiantado à sua época. O Ichimoku quer dizer com a só vista. É um snapshot. É a possibilidade que o trader saiba, vendo esse indicador, se comprar, vender ou não fazer nada. É muito interessante. Então, ele já sabia, ele já aplicava a ideia do snapshot para a pessoa ter a maior quantidade de informação possível
com enxergar, com ver o gráfico e saber o que fazer. Kinko Hayo quer dizer a tábua de equilíbrio. Então, é uma tábua de equilíbrio, onde se está em equilíbrio, touros e ursos, compradores e vendedores estão fazendo que o mercado esteja lateral. Não é bom momento para colocar a posição, mas é nos desequilíbrios, quando um fica mais forte que o outro, quando nós temos vantagem sobre o mercado e nós podemos colocar a posição. Então, quer dizer, a tábua de equilíbrio que dá informação para com você vendo o gráfico, você vai saber o que fazer. O senhor Goichi Hosoda escrevia num jornal 1930 com o nome de Ichimoku Sanjin, o herói, o senhor da montanha que pode ver tudo. Esse é o princípio do bom general. O que, desde um ponto alto, pode gerenciar os seus exércitos, seus soldados, para levar eles para um bom final, para uma vitória. Tomando isso em consideração, eu invito também a gente a ler. Se você já tem lido esse livro, você pode continuar com outros livros que estão concentrados, que estão orientados a finanças, negócios, baseados no Sun Tzu, o Arte da Guerra. Sun Tzu, o Arte da Guerra. E é que, dependendo do território, do gráfico, é onde nós vamos ter sinais quando nós temos vantagens, quando não a fazer nada, quando é o melhor momento para entrar e quando é o melhor momento para sair. Ele fez essa ferramenta para fazer o trading, para facilitar o trading do futuro do arroz, do ativo do arroz no Japão. E ele publicou o livro do Ichimoku Kinko Hayo, 1969. O original do livro tem a família dele. Aparentemente, eles têm direitos de autor muito caros que as editoriais não querem pagar. E, além disso, a ferramenta já está configurada nos ordenadores. Já a gente sabe a técnica, mas seria muito interessante receber informação diretamente do senhor que fez a ferramenta, igual que, como falamos a semana passada, das bandas de Bollinger, do senhor John Bollinger. Tem um livro que eu sugiro, invito, aconselho, que é Ichimoku Charts. E a escritora é Nicole Elliott. Nada que ver com o senhor Elliott. Ela é inglesa e ela foi diretamente ao Japão aprender o uso da ferramenta e ela usa ela e tem muitas técnicas. Tem a técnica que ela imprime os gráficos com a nuvem de Ichimoku e vai vendo eles como se fosse uma caricatura, página atrás página, até que ela olha, aqui tem uma oportunidade boa, e então ela coloca a posição com o que ela está vendo. Não é que nós temos que trabalhar com papel, fazer o mesmo com o impresso, mas pode ser também de um jeito eletrônico, com várias janelas, etc. Ok?
falávamos que as bandas de Bollinger são 3 meias móveis. A nuvem de Shimoku são 5. Mas a configuração das meias móveis tem uma fórmula que faz que elas fiquem, em alguns momentos, sobretudo quando o mercado fica lateral, totalmente horizontal, como uma linha. Então, fica interessante. Vamos ver como é que nós podemos configurar o Ichimoku Kinko Raio, que está aqui no que são os indicadores de tendência. Todos esses indicadores, o que fazem é que facilitam para a gente ver quanto tempo nós, em que momento entrar em uma posição, manter a posição e sair da posição. O indicador dá uma visão adicional ao trader para ter uma maior visibilidade, um maior entendimento do que está fazendo o mercado e ter maior claridade. Tem muitos estilos de fazer trading. Tem gente que só se baseia no price action. Tem gente que usa só um indicador. Tem gente que utiliza vários em diferentes gráficos, diferentes janelas para monitorear, para tomar decisões quando comprar, quando vender, quando fechar a posição. Para configurar essa ferramenta, nós damos aqui dobro clique e o primeiro que aparece são as cores. Eu vou sugerir essas cores por a experiência que eu tenho. Eu vou falar uma coisa. De todas as plataformas que eu tenho usado, possivelmente aquela que tem a maior claridade com respeito à nuvem de Shimoku é o MetaTrader. Eu adoro o MetaTrader para a nuvem de Shimoku. Dá muita claridade e faz que o uso da ferramenta seja um pouco mais fácil. Temos, primeiro, vou dividir a explicação em 3 partes. Primeira parte, o que é o Tenkan-sen e o Kijun-sen. O Tenkan-sen é uma meia móvel rápida e o Kijun-sen é uma meia móvel um pouco mais lenta. Vai um pouco mais devagar. Antes de ir para as cores, vou aqui aos parâmetros. Olha, aqui são os períodos para o Tenkan-sen, o Kijun-sen e o Senko tramo B. Temos 9, 26 e 52 períodos. Essa configuração funciona para os tempos de trading do senhor Goichi Hosoda, na sua época, onde o trading era 6 dias a semana, segunda-feira até o sábado. Agora, é muito parecido ao que é o Forex, que são 5,5 dias. Então, eu invito a gente a deixar os parâmetros que vêm por default tal qual estão. Não troque eles. Já estão configurados pela gente que viu que assim funciona. Agora, no momento que nós possamos ficar um pouco mais profissionais, porque estamos falando, olha, é que esse é para um mercado de 5 dias, de segunda a sexta-feira, para ações, para futuros, tá bom. Então, eu sugiro o que é um momentinho. Já estou de volta, minha gente. Oh, desculpa. Ok. Então,
estamos vendo que se você quer uns parâmetros adequados para fazer trading 5 dias a semana, eu aconselho o seguinte: Tenkan-sen 8, Kijun-sen 22, Senko tramo B 44. A diferença não é muita, mas digamos que ajuda. Então, isso se pode tomar em consideração se você não quiser entrar nesse tipo de complicação. Fique com os que estão 9, 26, 52, funciona muito bem. Agora, vamos para as cores. Então, essas duas linhas, o Tenkan-sen e o Kijun-sen, nós que vimos faz 2 semanas o sistema de dobro cruz das meias móveis. É o mesmo, minha gente. É o mesmo. As meias móveis funcionam ligeiramente diferente, mas quando a vermelha cruza por em cima da azul, você tem o sinal de compra. Quando a vermelha cruza por embaixo da azul, você tem o sinal de venda. Assim de simples. Então, ele usou isso. Isso é o que ajuda a gente para colocar posições um pouco mais agressivas e dá bom tempo para aproveitar uma tendência, tá? Depois, o tramo Chico, o que é o Chico Span, eu vou explicar ao último. Agora temos outras 2 meias móveis que são o Senko tramo A e o Senko tramo B. O Senko tramo A é o verde. A nuvem, em japonês, se diz Kumo. Então, o Kumo para cima é verde, o Kumo para baixo deveria ser vermelho. Mas o que passa é que essas são as linhas que dão jeito à nuvem. Então, se o Senko tramo A está por em cima, você tem uma nuvem verde. Se o Senko tramo B está por em cima do A, você tem uma nuvem vermelha. Então, o que acontece quando temos uma nuvem vermelha é que os castiçais vermelhos e o que é o Tenkan-sen, ou a linha vermelha, se perde dentro da nuvem. Então, isso resta visibilidade para você ver o que tem. Então, por isso, eu tenho escolhido aqui o long green e o distal, que é aí um moradinho, aí um lila. E o grossor da linha das primeiras 3 ligeiramente mais grossa e as últimas 2 totalmente grossas. Tem gente que gosta da minha configuração, tem gente que prefere cores um pouco mais discretas. Use à vontade aquela que seja mais para você. E damos aceitar. Olha, eu que tenho aqui ainda isso em espanhol, vou pôr a língua no que é o português de Portugal para ficar ainda melhor. Isso ocupa 1 segundo, já estamos de volta. Tá, ok. Então, vou explicar o que temos aqui. Do que os dados, a data geral até mais específico. Se o preço está por em cima da nuvem, estamos em território ao alça. Se o preço está por embaixo da nuvem, estamos em território abaixo. Se o preço está dentro da nuvem, estamos em movimento lateral. Ok? Então, assim é como nós podemos começar a trabalhar com a nuvem de Ichimoku. Agora, temos aqui o Tenkan-sen e o Kijun-sen. Então,
eu poderia aproveitar o cruzo da linha vermelha por em cima da azul e dar o sinal de compra, que seria, digamos, a confirmação aqui, até que cruze por embaixo, que seria por aqui. Então, temos todo esse caminho para nós fazer dinheiro, para nós proteger a posição, cobrindo ela com máxima perda de zero, ou um mínimo de lucro, para garantir que a posição seja ganhadora. Tá? Então, temos as linhas de sinal de compra-venda são a vermelha e a azul, o Tenkan-sen e o Kijun-sen. E eu acho que, olha, minha gente, não é que seja tão importante saber os termos em japonês, ajuda, mas se nós dissemos vermelho e azul, está correto, está bem. Agora, quando falamos da nuvem, aqui é outro ponto onde eu acho que o senhor Goichi Hosoda era um gênio, era uma pessoa fora de série. Temos a maioria dos indicadores estão baseados em meias móveis, 80%, 90%, que tem um ligeiro grau de retraso. O indicador mais atual é o preço, por isso é que tem gente que faz o trading só com o que é o price action, porque o preço desconta tudo, toda a informação sociopolítica, econômica de cada um dos países que estão as moedas contidas em uma paridade estão contenidas no preço. O preço contém informação fundamental, tanto evidente como oculta. Então, o preço não aumenta, o preço está dando o preço no segundo atual, como dizem nos Estados Unidos, as we speak. Ok? Mas tem dois indicadores que eu tenho até agora visto que tem projeção ao futuro. Não é que eles nos vão dizer qual vai ser o preço daqui a 3, 4 dias, não. Mas sim dão possíveis zonas de suporte e resistência de topo e fundo para nós saber como é que isso pode continuar no futuro. Um deles é Fibonacci. Já temos tido um webinário exclusivo, 1 hora de Fibonacci, tá? E o outro é o que estamos vendo nesse momento, que é a nuvem de Ichimoku. E por quê? É que a nuvem de Ichimoku pode dar informação do futuro. Olha, o preço está aqui, mas a nuvem vai aqui, vai 26 períodos na frente. Incrível. Eu não sei como o senhor deu para ele para fazer tudo isso sem computador. Então, vai 26 períodos para frente, que é que diz, no gráfico semanal, vai 26 semanas para frente, no de dia vai 26 dias na frente, de hora vai 26 horas na frente, no de 1 minuto vai 26 minutos para frente. Então, se a nuvem ainda é verde, tem possibilidade que isso ainda vai continuar subindo. Se nós se combinamos isso com o que são os padrões de preço, possivelmente poderia ser uma espécie de triângulo ao alça. Agora, então, o grossor da nuvem fala de quando a tendência está ficando mais forte e a projeção de 26 períodos na frente dá informação do futuro e também do presente
enquanto que dá a possibilidade de que essa tendência pode continuar subindo. Agora, já vimos Tenkan-sen, Kijun-sen, o Kumo com o Senko tramo A e o Senko tramo B, são os que fazem a nuvem. E a quinta meia móvel é o tramo Chico, o Chico Span. Agora, esse tramo é 26 períodos para trás. Então, a gente pode ser, olha, cara, eu estou fascinado com que a nuvem vai 26 períodos na frente, mas para que serve para a gente se isso vai 26 períodos para trás? É fascinante como esse senhor pensou em tudo. Para começar, essa linha daqui, amarela, é uma cópia, é uma sombra do preço. Eu vou pôr o preço em linha, um gráfico de linha. Olha, aqui. E vocês podem ver como é exatamente igual a linha verde que a linha amarela. Então, é como se eu ponho aqui uma lâmpada desse lado e gera a sombra amarela aí atrás do preço, tá? É muito interessante isso. Então, eu ponho outra vez os castiçais e sei que isso é uma sombra. Agora, enquanto a sombra sai da nuvem, atravessa o preço e voa livremente, a tendência continua. É um relógio, um jeito no qual você pode medir quanto é que é possível que a tendência continue. É realmente um gênio esse senhor. Ou seja, ele viu que ele pode medir o tempo do desequilíbrio. O tramo Chico mide o desequilíbrio do preço que nós podemos aproveitar, porque, olha, gente, vocês podem escrever o que são os dois tipos de volatilidade. Tem o que é a volatilidade louca, que é como um sismógrafo, como um elétron, não? Que fica horizontal. Aí compradores e vendedores ficam um pouco loucos. Mas tem a outra, que é a volatilidade direcional, que é da qual nós, os traders, fazemos dinheiro. Então, a volatilidade direcional é aquela que aparece quando o tramo Chico já não está tocando o preço e saiu da nuvem, está voando livremente. Até que toca o preço. No momento que o tramo Chico toca o preço, você está em movimento lateral. E aqui uma coisa confirma a outra. Olha, aqui essa vela está na nuvem e o tramo Chico está tocando o preço. Então, estamos em movimento lateral. Temos que esperar até que aconteça outro desequilíbrio para nós colocar a posição. E esse outro desequilíbrio pode ser para baixo, se o preço quebra a nuvem e vai, digamos, para que pode ser aproveitado, ou um momentinho, por favor.
Ah, ok. Bueno, estás aqui, linda. É que não sabia. Ok, minha gente. Então, temos o desequilíbrio, que pode ser da cima para baixo, e temos o desequilíbrio, que também pode ser para cima, que pode ser o quebramento e uma pode ser o quebramento de um triângulo ao alço. Qualquer dos dois são sinais, seja para ir em curto para baixo ou de ir em longo para cima. Então, a nuvem ajuda muito. Ajuda muito porque nós podemos ter signais e só tem que esperar. E uma das vantagens da nuvem de Shimoku é que facilita a que a gente possa fazer o que eu falo, o que eu chamo trading sequencial. Vamos ver. Por exemplo, o primeiro que eu vou falar é que se nós queremos ter uma aproximação conservadora do uso da nuvem de Shimoku, tem 4 confirmações que ajudam a gente a saber quando é que temos um desequilíbrio. Por exemplo, eu vou pôr esses 2 exemplos. Vou pôr primeiro o gráfico de um dia, para eu mostrar quais são as 4 confirmações para uma colocação de uma posição. Aqui nós poderíamos ter o que é o sinal de compra para uma posição agressiva ou de um jeito conservador. Quais são as 4 confirmações? A primeira é que o preço saia da nuvem. Se o preço sai da nuvem, então você tem o primeiro sinal de compra nesse caso. Tenkan-sen e Kijun-sen saem da nuvem em uma alinhação alcista. Isto o que quer dizer é que, enquanto a linha vermelha não cruze por debaixo da azul, estamos em condições para continuar com a posição ao alça. Terceira confirmação, a nuvem troca de cor vermelha a cor verde e começa a ter um ângulo ao alça bastante forte, tá? E a quarta confirmação é o tramo chico, que sai da nuvem e começa a voar livremente. O senhor Goichi Hosoda não era um profeta, não era uma pessoa com poderes mentais sobrenaturais. Não. Ele sabe que uma vez que você tem as 4 confirmações, você está no que nós podemos dizer que é zona de validação, todo o que acontece aqui para cima, enquanto o tramo chico não toque o preço. Então, eu não vou fechar a posição enquanto eu tenho a minha zona de validação. Isso ajuda
a gente a colocar o stop loss, sim, eu posso colocar linhas, eu posso colocar aqui uma linha horizontal e a zona de invalidação é o que eu tenho aqui embaixo. Então, esse é o lugar onde eu coloco o stop loss dessa posição que eu podia colocar agressivamente desde aqui ou com essas confirmações de um jeito conservador. Agora, aqui isso pode retroceder, mas a tendência ao alça pode continuar enquanto a nuvem seja verde, enquanto você tenha uma alinhação à alça aqui, e enquanto essa linha amarela estiver voando livremente. E aqui é o interessante, porque isso funciona como um relógio, porque mide a distância que você tem dessa linha para o preço, para você não correr nesse momento, olha, está fazendo um Dodge lápida, um Dodge aforcado, invertido, isso já é para eu fechar a posição? Pode, mas o que pode acontecer em uma tendência ao alça é que isso retrocede um pouco para depois continuar para cima, tá? Então, por que você vai perder a oportunidade de seguir ganhando dinheiro? Por isso é que são tão importantes essas ferramentas, ok? Então, minha gente, o que nós vemos nesses webinários da Iron Forex não é limitativo no sentido que é que eu vi a nuvem de Timóteo com o Carl e eu já sei tudo sobre a nuvem de Timóteo. O que eu faço através desse webinário é que você possa ser operativo na nuvem de Timóteo e em qualquer momento que apareça alguma pergunta, você me escreve no LinkedIn ou você pode ler o livro da Nicole Elliott e pode resolver a dúvida que você tivesse. Porque tem muito que ver aqui, por exemplo, nessas faces onde a nuvem fica horizontal, horizontal, horizontal. Pode ajudar isso a eu colocar o meu stop loss aqui embaixo, possivelmente já em zero, já com um lucro, e eu fazer daqui para cima minha zona de validação e aqui para baixo minha zona de validação, pode fazer. Por isso é que é uma ferramenta muito clara para a pessoa que aprende a usá-la, não? E a diferença é feita através da prática. Porque não é se a ferramenta funciona ou não funciona, porque tem um problema. O problema é que se funciona para uma pessoa, pode funcionar para todos, tá? É só que depende de como você interprete o indicador para saber quando entrar, quando sair, quando não fazer nada, quando achar uma boa tendência, quando já está acabando. E se combina perfeitamente com todos os padrões de tendência alta, tendência baixa, movimento lateral, padrões de reversão e padrões de continuidade. Então, podemos ver o gráfico que você quiser, na temporalidade que você quiser, pode ser analisado com a nuvem de Timóteo. Vamos para o de 1 minuto. E vai ficar interessante. Eu vou pôr. Outra coisa é que, uma vez que eu ponho aqui nuvem de Timóteo, eu posso fazer um template, um modelo que diga Ichimoku Kinko Raio, para
cada vez que eu quiser colocá-lo, faça mais fácil que eu possa fazer isso. E aqui tenho eu o meu gráfico de 1 minuto. Então, aqui tenho o sinal agressivo para colocar a posição à alça. O gráfico vai bem, vai bem, vai bem. Agora eu tenho as 4 confirmações. Eu tenho preço saindo da nuvem, Tenkan-sen, Kijun-sen saindo da nuvem. Aqui tenho uma nuvem verde e tenho o tramo Chico voando livremente. Mas aqui tem algo que não é tão bom. Essa linha aqui é a que diz que temos tido um movimento lateral. Eu posso pôr aqui zona de validação para cima, zona de invalidação para baixo. Então, a nuvem de Ichimoku, através dessas áreas onde fica horizontal, fala de onde eu posso colocar zonas de validação para eu colocar o stop loss de um jeito mais eficiente. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, a nuvem ficou fraca e foi para baixo. Esse foi um aumento de volatilidade brutal. E aqui, qual é a configuração ideal para o movimento à alça e o movimento à baixa? O movimento à alça tem um preço por em cima da linha vermelha do Tenkan-sen, o Tenkan-sen por em cima do Kijun-sen e o Kijun-sen por em cima da nuvem. Então, algo que fica interessante é que cada linha funciona como um suporte nesse caso ou como uma resistência no caso das tendências para baixo. Então, o preço pode retroceder, cruzar a linha vermelha, cruzar a linha azul, entrar dentro da nuvem, mas se a nuvem continua subindo, então a tendência continua, tá? O mesmo para o movimento para baixo. Aqui temos o preço saindo, então você tem, então, esqueci aqui o tramo Chico. Você tem linha amarela, tramo Chico, preço, linha vermelha, linha azul e a nuvem. Essa é a configuração perfeita do movimento abaixo, para ir em curto. E aqui você tem linha amarela, tramo Chico, preço, vermelha, azul, nuvem. E então você tem a configuração de um movimento à alça. Agora, o que nós podemos ver com isso é que enquanto essa linha não toque o preço, isso pode ainda subir mais, ou pode subir mais ainda. Quando o tramo Chico, a linha amarela, toca o preço, não é, digamos, que já acabou a tendência, porque em qualquer momento esse pode voltar para cima e o preço continuar com a mesma direção ao alça. Então, se pode fazer uma pausa e pode continuar. A confirmação da reversão vem quando nós temos as 4 confirmações mais para o outro lado, que seria o preço saindo na nuvem, linha vermelha saindo da nuvem, azul saindo da nuvem, uma nuvem verde torna-se vermelha e o tramo Chico cruzando a nuvem e saindo pelo outro lado. Então, essa seria a confirmação de uma reversão usando a nuvem de Ichimoku. Mas enquanto eu não tenho essas confirmações e o preço não atravesse a minha zona de validação, eu tenho todas as possibilidades de que esse movimento continue. Para a gente que gosta de ver os webinários em vivo, eu vou estar dando, não com as mesmas palavras, porque é a mesma apresentação, mas seguramente com outras palavras,
o que é a quinta-feira, às 7 da noite, hora de Brasil, que são as 4 da tarde, hora do México, que seriam as 10 da noite, hora de Portugal. Se você gosta de ver esse webinário outra vez a fundo, com o que tem que ver com a nuvem de Shimoku, o dia depois da manhã vamos estar vendo ele no próximo webinário, que está orientado para facilitar esse material ao mercado brasileiro, para eu dar o webinário às 4 da tarde do México, que são às 7 da noite do Brasil, e a gente tenha mais tempo, mais oportunidade de ver esse webinário lá, tá? Então, aqui nós podemos ver como estamos tendo esse movimento à alça com a configuração perfeita. Tramo Chico voando, preço por em cima da vermelha, vermelha por em cima da azul, azul por em cima da verde, e a nuvem está tomando um ângulo bastante bom para cima. Então, funciona para todas as temporalidades, mas tem que tomar em consideração que tem esse dito que diz mais grande a temporalidade, maior confiança nos pode dar o padrão, porque é visto e usado por um maior número de participantes, tá? Então, minha gente, vamos deixar isso aqui. Vamos ver quinta-feira, o dia depois da manhã, outra vez nuvem de Shimoku para o mercado brasileiro. E próxima semana, vamos com outro apaixonante indicador, que é o ADX, com o SAR parabólico, duas invenções do Sr. Wallace Wilder, que também são muito usados por traders com lucro, com sucesso, e que podem escolher desse bufete de opções, de indicadores, aquele com o qual você se senta mais a gosto, tá? Então, minha gente, muitas saudades, tudo de bom para vocês, uma noite muito bonita lá em Lisboa, em Portugal, em qualquer país que fala português, onde nos estão vendo, no Brasil, agora que vão ser às 5 da tarde. Muitas saudades, abraço em cada uma das suas belas cidades, belos países, e nos vemos então quinta-feira. Até logo, minha gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.